Pessoal, o vídeo de hoje ele vai então falar sobre a equação de Clapeyron e a densidade dos gases, né? A equação de Clapeyron, ela permite relacionar o número de mols de um gás com as variáveis de estado desse gás, né? Que são a pressão, o volume e a temperatura. Não é necessário conhecer dois estados do gás para trabalhar com a equação de Clapeyron, somente um estado. Então, o que eu preciso? A equação vai trazer a pressão, que pode ser em atm, milímetros de mercúrio ou pascal. O volume, né? Pode ser em litro, ml, metro cúbico. E o N, que é o número de mols. O R, que é a constante dos gases. E vai depender de que unidade de pressão que você está usando. Em atm, que é o mais comum, R igual a 0,082. Em milímetro de mercúrio é 62,3 e em pascal ele é 8,304. A temperatura do gás é sempre em Kelvin. Da equação de Clapeyron, a gente pode derivar a densidade de um gás. Então, a densidade de um gás, basta que eu tenha o valor da pressão, da sua massa molecular e da temperatura em que ele se encontra. Essa aqui é a constante R que a gente discutiu agora há pouco. Agora, a densidade de um gás em relação a outro, na realidade, quantas vezes esse gás A é mais denso que o gás B, é dado pela relação entre a massa de A e a massa de B. Aqui alguns exercícios de aplicação, né? Então, o que nós temos aqui? Quantos mols de gás hélio são necessários para preencher um cilindro de êmbolo móvel de 3 litros sob pressão de 0,82 atm e 27 graus de temperatura. 27 graus de temperatura, a gente corrige para a temperatura Kelvin aqui, né, que é aquela que a gente precisa utilizar, somando 273. E aí simplesmente a gente vai fazer a substituição dos valores de pressão, de volume, a constante R e a temperatura. E aí, em cálculo simples, então a gente chega à conclusão de que para preencher esse cilindro de êmbolo móvel de 3 litros sob pressão de 0,82 atm e 27 graus Celsius, a gente precisa de 0,1 mol desse gás hélio. Aqui o exercício já quer saber em atm qual a pressão exercida por 2 mols de N2 a 27 graus Celsius e volume de 1 litro, né? Corrigindo aqui os 27 graus Celsius, vão ter 300 Kelvin. Novamente, né, a gente tem aqui a substituição. O volume, que é 1 litro. O número de mols que já é fornecido pelo exercício, que é 2. A constante R e a temperatura corrigida. Então, a gente chega aí no valor de 49,2 atm de pressão. Aqui no exercício 3, ele quer para a temperatura de 127 graus Celsius, que corrigida vai a 400 Kelvin, e pressão de 8,2 atm. Qual será o volume ocupado por 64 gramas de gás O2? Como o gás O2 tem 2 átomos de oxigênio, cada um deles tem massa 16 vezes 2, chegamos na massa molecular de 32 gramas. O que quer dizer, então, na quantidade que o exercício pede, que é 64 gramas, nós temos 2 mols. Aí é uma questão de substituir. O número de mols, que é 2, a constante R, a temperatura corrigida 400, e a pressão que ele fornece também, que é 8,2. Aí, tranquilamente, a gente chega aqui no resultado de 8 litros, que equivale a 8.000 ml ou centímetros cúbicos. O próximo exercício ele dá o número de moléculas, que é 2,4 vezes 10 a 23, de um gás, estão contidos em um cilindro. O volume é de 2.000 ml, ou seja, 2 litros,
e a temperatura é de 27 graus. Então, 27 graus Celsius, corrigindo, vai para 300. Expressa em ATM a pressão no interior do cilindro. Então, primeiro, devemos saber quantos mols a gente tem no sistema. Se um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas, a quantos mols vai corresponder uma quantidade de 2,4 vezes 10 a 23 moléculas. Fazendo as contas, a gente chega em 0,4 mol. Aí é só uma questão de substituir o 0,4 mols, a constante R, os 300 de temperatura. E aqui a gente tem o volume de 2.000 ml, ou seja, 2 litros. Então, facilmente a gente chega aí no valor de 4,92 atm para a pressão nessas condições. Aqui no nosso último exercício, ele quer já a densidade do gás oxigênio na temperatura de 273,1 atm. Então, a gente vai usar a fórmula da densidade. Densidade igual a pressão vezes a massa molecular dividido pela constante R e pela temperatura. Então, ele me dá uma pressão de 1 atm, a massa molecular é 32, a constante R e a temperatura de 273 Kelvin que ele forneceu. Então, a gente chega aí num valor de 1,43 gramas por litro para a densidade do gás oxigênio nessas condições, ok?